Olá, tudo bem? Conforme nós prometemos anteriormente, estamos de volta para produzir agora, com a graça de Deus, uma série de estudos do livro do Apocalipse, ok? E nós iremos começar hoje então estudando o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Neste momento eu quero convidar você para fechar os seus olhos para que nós possamos orar. E na sequência nós vamos então começar a estudar este livro revelador. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai querido, abençoa-nos nessa nova etapa onde estaremos produzindo outros vídeos, agora estudando o livro do Apocalipse. Permanece conosco hoje nesse estudo, abençoa essa pessoa também que está estudando junto conosco. São bênçãos que te pedimos no nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, eu sou Aldon Menezes, essa é minha esposa Patrícia, e o estudo de número 1 do curso do Apocalipse, nós vamos hoje entender um pouquinho sobre o que é o livro do Apocalipse. Bom, primeiramente, a palavra Apocalipse, ao contrário de que muita gente acha, não significa destruição e nem catástrofe. A palavra Apocalipse significa revelação. É isso mesmo? Patrícia vai ler para a gente agora aqui na Bíblia, capítulo 1, versículo 1. O que diz aí, Patrícia, para nós? Por favor, leia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Muito bem, olha só. Revelação. Então, a palavra Apocalipse, ao contrário do que as pessoas usam, falam e pregam, Apocalipse significa revelação. E a revelação de quem? De Deus, enviada por Jesus por intermédio de um anjo, é dada a João, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Para quem? O destinatário final é os servos de Deus, ok? Então o Apocalipse não é para todo mundo, infelizmente. O Apocalipse é para os servos de Deus. Por quê? Porque só os servos de Deus podem entender os símbolos que existem nesse livro. Mas Deus não quer que os outros entendam? Não, não é isso. É porque existem muitos inimigos que poderiam ter destruído esse livro e essa revelação se tivesse sido escrita claramente, tá? Mas ele foi escrito através de símbolos e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, quem é o autor do livro do Apocalipse? É o apóstolo João, né? João que escreveu. Em que circunstâncias João escreveu? Bom, João, por causa da pregação do Evangelho, foi condenado a uma sentença de prisão perpétua. E ele foi cumprir essa sentença em uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha-prisão, onde eram colocados aquelas pessoas que eram consideradas de alta periculosidade, né, inimigas do império. Do império de quem? Romano. E João foi então exilado nesta ilha. Era uma ilha rochosa, era uma ilha onde as pessoas iam para lá praticamente para morrer ali, tá? E era uma ilha cheia de cobras venenosas. E nessa situação foi que Jesus apareceu e deu a João as revelações constantes aqui no livro de Apocalipse. Como foi o método que João recebeu essa visão? Né? O método foi áudio e visual. Patrícia, leia para nós aí, acho que é Apocalipse 1, verso 9, se não me falha a memória. Por favor, é o verso 7 ou 9. Leia para a gente, por gentileza, o que diz aí. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Viu? Na ilha de Patmos. E pode continuar a leitura um pouquinho, Patrícia? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Pode continuar mais um pouquinho? Dizendo o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso. Ok, tá bom aqui. Dizendo o que você vai ver, você vai escrever e vai mandar para as igrejas. E foram escolhidos 7 igrejas para receber essas revelações. E depois a gente vai ver por que foram escolhidos 7. Também é um simbolismo. Muito bem. Então veja só, nós entendemos que o Apocalipse não é um livro que fala somente de catástrofes, né? Tem catástrofe nele? Tem, mas o personagem central e o pano de fundo do Apocalipse não é as catástrofes, é Jesus e a salvação que vai ser operada, mas ele vai retratando todo um conflito que está existindo e que vai se terminar, né? E esse conflito vai
infelizmente, alcançar o mundo todo, né? Porque é o conflito do inimigo de Deus contra Deus atingindo seus filhos aqui nessa terra. Ok? Vai falar de guerras, certo? Vai falar de algumas destruições, vai falar da besta, da marca da besta e outras coisas mais, tá? Mas o pano de fundo do Apocalipse não é isso. O pano de fundo do Apocalipse é salvação em Cristo Jesus, tá? O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, queridos, preste atenção numa coisa. Por que nem todo mundo consegue entender o Apocalipse? Tá? O Apocalipse, como eu disse anteriormente, ele é cheio de símbolos. Se você vai no Apocalipse 13, você vai ver uma besta que surge do mar. Olha que coisa impressionante. Uma besta que surge do mar. Se você vai lá no Apocalipse 17, você vai ver uma mulher assentada, uma prostituta, né, assentada sobre muitas águas. Aí você vai ver vários símbolos aqui. O dragão, o cordeiro. E as pessoas não conseguem entender essa questão. Um dia desse, eu estava até estudando aí, e vi um pastor, né, numa determinada igreja aí, aconselhando os fiéis a não ir para a praia, porque a besta vai sair do mar, né? E eu fiquei pensando, rapaz, que besta é esse pastor aí, porque ele não está conhecendo a palavra de Deus. Queridos, sabe o que acontece aqui? Quando a Bíblia está falando de besta, ela está falando de um poder político e religioso. Mas como é que a gente sabe disso? Porque a chave para abrir o Apocalipse está lá no Velho Testamento. Você vai achar no livro de Daniel, no livro de Isaías, de Ezequiel, tá? Vários símbolos que acabam explicando esses símbolos que estão no Apocalipse. Então, se você vai em Daniel 2, em Daniel 7, você vai ver que, por exemplo, saíram 4 animais da água. E esses animais simbolizavam reinos ou reis. Ok? Então, a mesma aplicação é no Apocalipse. Mas por que as pessoas não conseguem entender? Porque hoje desprezaram o Velho Testamento. Estão querendo jogar fora. Estão dizendo que não serve mais para nada, que é só o novo que está vigorando. Você está entendendo? Mas a chave para abrir o Apocalipse está lá, nos livros do Antigo Testamento. E o que significa as águas das quais as bestas saem? Olha, o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 17, diz que as águas são multidões, nações, línguas e povos. Ou seja, um local densamente povoado. A besta surge em um local densamente povoado. Esse poder surge ali. E a prostituta? Pois é, a prostituta sentada sobre as águas, o Apocalipse 17 fala que é uma grande cidade, que é a mãe das meretrizes. Mas o Apocalipse também nos revela que essa prostituta, ela é uma igreja. Você já deve estar pensando coisa. Pois é, a gente vai passar por isso lá para frente. Ok? Então veja só, a própria Bíblia explica a Bíblia. O livro de 2 Pedro, aliás, capítulo 1, no versículo 20 diz assim, ó: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, o homem santo falaram da parte de Deus, né, motivados pelo Espírito Santo. Se a profecia ela não foi dada por vontade humana, a interpretação também não. Não cabe a minha nem a tua interpretação. O que cabe é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Ok, queridos? Hoje nós vamos parar por aqui, foi só a introdução. Hoje nós vimos aqui então quem é o autor, em que circunstância, por que foi escrito o Apocalipse, né, e para quem. Agora, na lição número 2, nós vamos falar sobre o personagem central do Apocalipse, que não é as catástrofes, vocês vão ver só. Ok? Então, neste momento eu quero orar com você. Feche seus olhos aí, nós vamos fechar os nossos olhos aqui e nós vamos orar. Santo e eterno Deus, por favor, nos abençoe agora e abençoe também esse estudo e essa série de estudo. Abençoe a pessoa também que está estudando conosco. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Na graça do Senhor. Tchau.